Tomé é meu amigo, eu assim o considero, é do meu coração. Tomé, como é bom te ver e te ouvir, seja bem-vindo, querido. Ô, Pitoli, que prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelas palavras. Eu também considero você um amigo. E realmente, como é bom quando a gente pode conviver com uma pessoa e a gente ter a certeza que tudo que ele fala, né, a maneira como ele se comunica, é alguma coisa que vem de dentro do coração dele. É realmente o que ele pensa. É assim que a gente vai construindo esses laços importantes, que é uma grande amizade que nós formamos. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Tomé, uma grande missão mais uma vez foi dada a você, a tua equipe, a equipe do Nas Ruas, para a organização deste grande evento, já preparado, anunciado, agendado para amanhã na Avenida Paulista, com o pastor Silas Malafaia, com Nicolas, com Gayer, com Michele Bolsonaro, com o presidente Bolsonaro. E queria te ouvir. Tá tudo pronto, Tomé? Vitória, está tudo pronto sim, a organização já está feita, está tudo organizado. Como sempre, nós fazemos tudo direitinho, vamos na Polícia Militar para que a gente possa ter todas as autorizações necessárias para colocar o caminhão. E esse movimento é um movimento que, eu te confesso que está me trazendo uma grande expectativa, sabe, Vitória? Porque esse momento que nós estamos passando no país é um momento que nenhum brasileiro que compreende o que aconteceu nos últimos anos quer mais viver. E aí, se você me permitir, eu queria fazer uma retrospectiva do que aconteceu no Brasil nos últimos anos, porque muitas vezes nós nos esquecemos do que foi o Brasil e o porquê que nós estamos chegando a esse ponto de estarmos na Avenida Paulista lutando por liberdade. Vamos voltar alguns anos atrás, quando nós ligávamos a televisão e nós entrávamos lá no Jornal Nacional e nós tínhamos aquele propinoduto. Você se recorda disso, Pitória? Sim, Todas as perfeitamente. noites eram notícias e mais notícias de corrupções sistêmicas na grande maioria das nossas estatais, na grande maioria dos nossos ministérios. E pela primeira vez, nós vimos o Brasil sendo passado a limpo de verdade. Pela primeira vez, nós vimos criminosos, políticos e grandes empresários indo presos, sendo acusados, julgados e, no momento das suas penas, indo para a cadeia. O Brasil começou a respirar e criar algo muito importante, que era a esperança de a gente poder construir uma grande nação. Os anos foram se passando, depois tivemos o impeachment da presidente Dilma por conta de pedaladas fiscais, tudo feito dentro da nossa Constituição, via Congresso Nacional, assume o novo governo transitório que durou 2 anos, e na sequência disso, a gente elege o presidente Jair Bolsonaro. O presidente Bolsonaro foi uma pessoa que gritou muito ao longo de muitos e muitos anos, dentro do Congresso Nacional, praticamente sozinho, tentando passar para nós, população, o que acontecia no Brasil. E com todo esse processo da Lava Jato, nós compreendemos que tudo que ele dizia era verdade. As inversões de valores, os esquemas de corrupção, as pessoas que sempre mandaram no país, divididos por região no Nordeste, região tal é da família tal, região tal é de outra família, e a gente sabe que essa política, ela é a representação do que nós vemos nas ruas. Quando a gente vê um rio poluído, quando a gente vê uma comunidade, quando a gente vê pessoas sofrendo, a gente sabe que tudo isso aconteceu por conta desses políticos e por conta dessa corrupção. Quando assume o presidente Jair Bolsonaro, a esperança das pessoas que compreendiam tudo aquilo, que não caíram naquelas narrativas extrema-direita, né, vão tentar levar o Brasil para algo que não seja democrático, as pessoas que realmente entenderam começaram a ver um Brasil acontecer, um Brasil melhorar. Ministérios que tinham pessoas técnicas, pessoas que estavam trabalhando, os custos do país diminuindo, enxugando aquela máquina pesada que sempre tirou o dinheiro que era necessário para a ponta, para que a gente pudesse ajudar as pessoas menos favorecidas, levar desenvolvimento. Muitas e muitas coisas boas aconteceram. Pois bem, entra a Covid-19, um momento muito complicado no nosso país, um momento onde as pessoas não compreendiam o que estava acontecendo, não sabiam o que fazer, aquelas brigas ideológicas gigantescas, com pouca verdade para a população, e aí a gente começa a perceber um movimento muito grande para tentar derrubar o presidente Jair Bolsonaro. Um movimento que era articulado, um movimento que era muito claro para que as pessoas que estavam nas ruas de verde e amarelo, que eram apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, tivessem as suas vozes caladas. Nós não podíamos, naquele momento mais, nos manifestar da forma como sempre nos manifestamos. Inúmeros influenciadores, inúmeros jornalistas perderam as suas vozes, começaram a ser ameaçados de perder a sua liberdade de expressão. Tudo isso aconteceu no Brasil, a gente não pode esquecer de tudo isso. E aí que entra o ministro Alexandre de Moraes, que é o grande motivo que nós estamos indo para as ruas agora, no próximo sábado, 7 de setembro. Vamos lá, vamos recordar
que esse ministro iniciou no Supremo Tribunal Federal em 2017, quando houve a morte do Teori Zavascki. Ele acabou assumindo essa vaga. As primeiras decisões que já foram tomadas já foram decisões um pouco polêmicas. No dia 3, mês 3 de 2019, o Moraes suspende todos os efeitos de acordo celebrado pelas forças-tarefas da Lava Jato de Curitiba, que estabelecia a criação de uma fundação com 2,5 bilhões recuperados. Quando acontece uma coisa dessa, isso fato que aconteceu por conta da retirada da vara, das decisões da vara de Curitiba, ou seja, eles derrubaram todas as decisões tomadas das varas de Curitiba, esses criminosos que devolveram dinheiro para a nossa nação voltaram novamente para as ruas. Inclusive, uma pessoa que estava presa, que é o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com tudo isso, o sentimento da população foi um sentimento de desespero. Falou, meu Deus do céu, o que está acontecendo com o Brasil? As mesmas pessoas estão voltando para as ruas, aquelas pessoas foram presas, acusadas, e por conta de tirarem as decisões da vara de Curitiba, acabou tudo. Os processos se encerraram e voltam à etapa zero. Mas, posso continuar mais um pouquinho? Claro, Tomer, espetacular a tua apresentação. Por favor. Sabe, é importante a gente relembrar tudo isso. Bom, lembrando que aquelas decisões, elas foram validadas pelo TRF4 e também foram pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, tudo aquilo acaba. E naquele momento, era Covid, nós não podíamos ir para as ruas para nos manifestarmos. Nós tivemos que ficar dentro das nossas casas, vendo todas essas atrocidades acontecerem, devolvendo criminosos para as ruas. No meio de tudo isso, eles também devolvem os direitos políticos de Luiz Inácio Lula da Silva. E aí começa a grande confusão no Brasil. A grande confusão de sentimento, de polarização, de tentarem dizer que a direita é extremista, que a direita não gosta de A, que a direita não gosta de B, que a direita é antidemocrática. E nós fomos calados. Naquele momento, eu estava na Jovem Pan trabalhando praticamente todos os dias em vários programas, e tanto eu quanto muitos de nós, como Constantino, como Paulo Figueiredo, como Ana Paula Henkel, como Augusto Nunes, nós fomos ceifados de darmos as nossas opiniões. Existiam palavras que nós não podíamos falar, como ex-presidiário, crime organizado, elencar o presidente Lula com esses ditadores como Nicolás Maduro. Eles tiraram a nossa liberdade de expressão em uma campanha que foi totalmente atípica e com momentos e momentos muito complexos para a nação brasileira. Inclusive, quando nós tivemos as inserções. As inserções que eram feitas nas rádios foram feitas de maneira desproporcional. Tudo isso foi apresentado com empresas de auditoria. Sabe o que o ministro Alexandre de Moraes fez? Nada. Ele arquivou. Como se nada daquilo tivesse acontecido. E aí começaram vários e vários processos que culminou na eleição do presidente Lula. E aí chega a data, que é onde eu quero chegar, que seria as prisões em massas que aconteceram no começo do governo. Olha só, houve a prisão de todos que estavam no acampamento em frente ao quartel-general do Exército no dia seguinte dos tais ataques antidemocráticos, que no meu ponto de vista foi um vandalismo aquilo ali. Um vandalismo que não houve articulação de alguém, não tinha um líder por trás de tudo isso, não tinha armas envolvidas, não tinha um dia seguinte para acontecer. E a hora que eles fazem tudo isso e enquadram essas pessoas de uma maneira, no meu ponto de vista, totalmente inadequada, olha só o que aconteceu. Esses manifestantes presos, eles foram réus acusados de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça à deteriorização do patrimônio tombado. Alguém acha que isso é verdade? Alguém acha que aquilo lá foi um ataque criminoso armado à abolição violenta do Estado Democrático de Direito? Ninguém pensa isso. Todos sabem que aquilo ali foi errado, eu não aprovo, nós discordamos, mas aquilo foi um grito de desespero que aquelas pessoas acabaram tomando por conta de tudo que nós vimos. Nós vimos as mesmas pessoas que assaltaram o Brasil voltarem para o mesmo lugar, com os mesmos cargos, para cometerem os mesmos crimes e as mesmas atitudes, Pitoli.
Como é que pode uma coisa dessa? Onde que a gente vai parar nesse país? E o inquérito das fake news, que é uma coisa extremamente séria, ele foi tomado de uma forma que nós entendemos que é totalmente em desacordo com a nossa Constituição. Ele não foi tomado de uma forma a qual nós tivemos as nossas instituições, como, por exemplo, o Ministério Público, validando a forma como aquilo acontecia. Isso não aconteceu. Nós entendemos que nós não estamos respeitando a nossa Constituição com as ações que estão sendo tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Ninguém aqui quer fazer um ataque individual ao ministro, ninguém aqui quer fazer um ataque individual a uma instituição. O que nós estamos é desesperados, vendo que o Brasil está indo para um caminho que nós não aprovamos. Como que nós derrubamos uma rede social que ela é uma das principais formas de comunicação do mundo? Os políticos se posicionam por ela, os formadores de opinião, os jornalistas, as figuras públicas, e a gente derruba ela no Brasil por conta que há a necessidade de um representante legal no Brasil. Esse representante não está aqui porque há uma ameaça que ele seja levado de maneira coercitiva ou até mesmo preso por decisões que, no meu ponto de vista, estão sendo tomadas com fígado, sem que se pense no que está sendo feito. E aí se envolvem em paralelo empresas do mesmo grupo, como a Starlink, que leva para nós internet para boa parte do Brasil, que tem investidores mundiais, que são potências, que têm faturamentos maiores do que nações no mundo. A gente dando um recado para o mundo do que está acontecendo no Brasil de uma maneira totalmente inadequada em relação aos anseios da nossa sociedade, Pitoli. E é por isso que no próximo dia 7 nós estamos indo para as ruas para lutar pela nossa liberdade. Lá na Venezuela, as pessoas não acreditavam quando começou aquele movimento devagarzinho, que estavam calando as pessoas. Vejam aonde eles foram parar. Nós precisamos ter a compreensão do Pleno do Supremo Tribunal Federal que isto não está correto. As pessoas de bem não querem que o Brasil vá para esse caminho. Nós precisamos ter liberdade de expressão, tanto a direita quanto a esquerda, ou qualquer pessoa que queira se posicionar em relação ao seu ponto de vista pessoal do que está acontecendo com o país. Nós estamos cansados, a nossa sociedade está cansada, desesperada de ter notícias ruins todos os dias, de ver o Brasil indo para o buraco com aquelas pessoas da Operação Lava Jato lá de trás, a qual eu comentei agora, Pitoli. Então, eu faço aqui um chamado à nação brasileira, às pessoas que valorizam a família, que valorizam o trabalho, que valorizam a liberdade, para que nós estejamos juntos no próximo dia 7, na Avenida Paulista, a partir das 14 horas, mostrando a força do povo brasileiro. Foi essa força lá atrás que fez com que nós conseguíssemos tirar uma presidente do poder de forma legal. Foi essas pessoas que foram para as ruas, que levantaram o patriotismo novamente no Brasil e que têm mostrado a sua força. Nós não podemos nos calar. Nós somos, hoje, nós brasileiros, os verdadeiros guardiões da Constituição. Porque as pessoas que deviam ser os verdadeiros guardiões da Constituição, no meu ponto de vista, estão desrespeitando a nossa Constituição e desrespeitando e colocando de joelhos uma nação, Pitoli. Uma nação de pessoas que acordam, que trabalham, que lutam, que têm família, que desejam um país melhor e que estão desesperadas, sem chão, vendo tudo o que acontece no Brasil.